O tema de hoje é o poder da língua. Fala, casais! Hoje o tema é o poder da língua. Mas não é essas bobeiras aí que vocês estão pensando não, viu? O poder da língua no seu casamento, na sua vida. Então, à luz da palavra, né? O que a Bíblia diz sobre a língua? Isso, às vezes a gente procura em tantos outros lugares, né? Tem muitos livros bons que falam sobre isso, mas hoje eu e Danilo lemos essa palavra e Deus falou muito com a gente. E parece que está assim, escrachado aqui, o que Deus quer falar sobre isso. Então eu vou ler para vocês verem o tanto que está simples e bem explicadinho, né? Lá em Tiago 3:2 começa assim: é verdade que todos nós temos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. O que eu entendo, né, sobre essa passagem aqui? Que às vezes, aqui está falando, mesmo com ventos fortes, mesmo com dificuldades no casamento, mesmo que às vezes a esposa fala assim, nossa, mas meu marido está resistente, ele não quer conversar, ele tá difícil, a gente está passando por muita dificuldade, por muita luta no casamento. Mas aqui está dizendo que mesmo um pequeno leme, que às vezes você se sente pequena, às vezes se sente que não tem o que você fazer, né? Mas eu lendo aqui, eu me vi, né, como esse pequeno leme, porque às vezes, né, querendo ou não, o Danilo, ele é o cabeça, né, ele é o navio, né, mas a esposa sábia, ela consegue conduzir esse navio, e tá falando aqui, para onde o piloto deseja, né, que às vezes não é onde a esposa deseja, mas, por exemplo, às vezes Deus fala comigo que Deus tem algo para a nossa vida, né, de alguma forma, de alguma área da nossa vida. E às vezes a gente pode ser, às vezes não, nós somos usadas por Deus para que leve esse grande navio para onde o Senhor deseja, né, amor? Porque a Bíblia também, se a gente ler um pouquinho mais para frente, vai dizer assim, que a língua, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então não pode, como pode, né, a mesma fonte jorrar água boa e água ruim, né? Ou a figueira produzir outro tipo de fruto, né? Produzir azeitona e a oliveira produzir figo. Então, assim, não tem como. Então nós temos que entender que a língua tem um poder muito grande. A palavra tem um poder muito grande, a palavra lançada tem um poder muito grande. E que nós, maridos e vocês, né, esposas, entendam isso, que nós possamos entender e lançar palavras de bênção e não de maldição. E a esposa conduz o marido com essas palavras. Então, às vezes, você está lançando palavra de maldição na vida do seu marido, e não sabe por que ele está desanimado, né? Vê o seu marido desanimado, está lá desanimado, não tem força para trabalhar, para reagir, e você está lá lançando palavra de maldição na vida dele. E aí, cada vez mais ele vai se afundando, né? Então, lance palavras de bênção, né, na vida dele, palavras de ânimo na vida dele. Eu vivi isso no meu casamento. Muitas vezes a Helena lançou palavras de bênção na minha vida, e me fortaleceu, né? E da mesma maneira eu também vivi o outro lado. No começo do casamento, a gente imaturo, né? Não tinha sabedoria, né? E eu lancei já algumas palavras de maldição sobre o meu casamento. Foi muito difícil, porque nós passamos por diversas lutas por conta de palavras lançadas, né? Eu mesmo falei, não, eu quero passar por isso, vou passar por luta, né? Lancei esse tipo de palavra e passei.
né? E depois, um tempo depois, né, com maturidade, a gente começou a lançar palavras de bênção sobre o nosso casamento. Que a gente, entendemos o poder disso, né? Que a gente iria viver, né, um casamento abençoado, um casamento renovado, transformado. Um casamento feliz. Um casamento feliz, né? E acreditamos nisso. E aconteceu, né? E de fato aconteceu. Né? O nosso casamento foi transformando, foi mudando, foi moldando. E hoje nós estamos vivendo, né, um casamento mais equilibrado, né, mais feliz, né? E muitas vezes a gente não acreditava, né, desacreditava. Achava que era impossível. Falava, nossa, não vai acontecer, isso não vai acontecer no nosso casamento. E você sempre falava assim, nossa, mas será que a gente vai a vida inteira, você falava desse jeito, essa palavra, a vida inteira viver isso, dessa forma? Você lembra que você falava? Você ficava assim, até desmotivado, nossa, né? Então, você, marido, né, esposa, que acha que está aí passando por uma tribulação do seu casamento aí, acha que você não vai viver um extraordinário, não vai viver algo novo, né, não vai viver um casamento feliz, eu te digo, começa a profetizar. É possível. Começa a declarar sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu marido. E o marido começa a declarar sobre a sua esposa. Eu vou ter uma esposa sábia. Eu vou ter uma esposa que vai me ajudar, que vai estar comigo, né? Que vai me ajudar nas direções, tomar a direção correta. E eu vou ter um casamento equilibrado, eu vou ter um casamento feliz, eu vou ter um casamento sólido, né? E você vai viver isso. Sem contendas, né? Porque essa passagem também fala sobre contendas, né, amor? Porque no começo do nosso casamento, meu Deus, a gente brigava, acho que era todo dia. Todo dia. E toda semana tinha uma grande briga para se resolver, né? Mas por quê? Palavras. A gente estava ferida, a gente feria. Hoje a gente se sente ferido. Em muitas coisas eu firo o Danilo me fere. Sim. Mas a gente não fala na hora da raiva, que como que fala? Porque na hora da raiva a gente vai proferir coisas que vai ferir mais ainda o outro, né? E o amor estava falando aí, eu lembrei de uma coisa que, por exemplo, muitas coisas a gente traz da nossa casa, né? Da criação, né? Dos nossos pais. Por exemplo, a minha mãe sempre me falava assim, eu acho que eu ouvia todos os dias essa palavra. Você é muito preguiçosa, você é muito preguiçosa, você é muito preguiçosa. Eu sempre ouvia essa palavra. E aí eu lembro até hoje, como se fosse assim, o Danilo falando, veio a frase assim, a forma como ele fala, como que é o poder da palavra é forte. Ele falando assim, amor, mas você não é preguiçosa. Você falou desse jeito pra mim. Parece que fala, tipo, tudo que eu tinha colocado como verdade na minha vida, parece que caiu assim, sabe? Eu falei assim, cara, eu não sou preguiçosa. Parece que eu, tipo, descobri algo, assim, muito... Porque era uma identidade já em mim, sabe? E hoje eu me vejo, eu não sou uma mulher preguiçosa. Eu acordo cedo, eu tenho que fazer o que tiver que fazer, eu faço. Eu trabalho, não tenho tempo ruim, sabe? Se tiver que ficar sem dormir, antes era uma prioridade pra mim. Hoje, se tiver que ficar sem dormir, eu fico sem dormir. Está sem dormir já há algum tempo, né? Na verdade. Sem dormir durante a noite, né? Cuida porque, né, nós temos a Esther, que vai fazer 1 ano, então, assim, dá um pouquinho de trabalho e a Irena, né, já passou várias e várias noites, né? Com ela, amamentando, chorando, né? E só serve a mãe, a criança, principalmente quando é menina, né? Hoje ela já está até... entendendo mais, né? Já grita mamãe, 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 né? Então, assim... Quer mamar. Quer mamar. E é isso, né? Você pode, sim, viver uma vida extraordinária, desde que você acredite e comece a falar, profetizar, dizer palavras positivas, né? E não negativas, não acabando com a sua vida, com as suas palavras, né? Com a sua própria boca, com a sua própria língua. Então, pensa nisso, né? Comece a profetizar. E aqui continua assim, vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta.
Às vezes a gente, mas eu falei só uma coisinha, nada a ver, não, tipo, ele se sentiu ferido e tal. Mas aqui tá falando, é uma pequena que às vezes pode criar uma grande contenda. Então, por isso que a gente tem que estar sempre observando o que nós vamos falar. Será que isso vai abençoar? Será que isso vai amaldiçoar? Né? E no final aqui fala assim, ateia fogo a uma vida inteira. Gente, eu achei muito forte isso. Aí eu fui procurar em outras bíblias, né, que fala sobre põe em chamas toda a carreira da existência humana. Olha só como é forte. Inflama o curso da vida. Quer dizer que muda a rota da vida. Então, às vezes, uma palavra, uma simples coisinha que você fala pode mudar a rota do seu casamento, da sua vida, dos seus filhos, né, da vida do seu cônjuge. Saber também como apagar esse fogo. Porque, às vezes, né, a gente erra, né? Normal, a gente vai errar. Às vezes você vai pôr fogo ali. Só que aí, como que eu vou apagar esse fogo? Antes que ele queime tudo, né? Antes a gente fazia isso que a Helena estava falando. Ferido, então ela ia lá, colocava fogo, eu ia e jogava mais fogo, né? Em vez de eu apagar, eu ia e jogava mais fogo, estava ferido. E vice-versa, eu ia lá, colocava um foguinho, ela ia lá e jogava mais fogo e virava, né, aquele fogo todo na floresta. Então, colocou um fogo, apaga. Hoje a gente está aprendendo a apagar esse fogo. Como? Ela me feriu, né? Eu espero um pouco, depois eu vou lá e chamo ela. Falo, olha, você me feriu. Daquela forma que você falou, me feriu, né? Mas não sei o que, não era isso que eu queria dizer, ou não te feri. Não importa o que você acha se não me feriu, mas eu estou dizendo o que é o meu sentimento, como eu me senti, né? Então, eu me senti ferido, eu achei ruim dessa forma. Se você puder melhorar e não dizer assim, é melhor, porque você não vai me ferir. E da mesma forma ela. Então, a gente saber lidar com isso e não ficar um ferindo o outro, um colocando fogo, mais fogo, né? E a primeira palavra que veio na minha cabeça foi humildade e perdão, né? E aqui no versículo fala assim, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria de Deus. Então, pedindo para o Senhor, às vezes eu não sei como resolver aquela situação. Aí eu vou lá e oro, Senhor, mostra para mim o que foi que eu errei, como é que eu posso resolver isso, né? Como é que eu posso acalentar o coração do meu esposo, porque ele está ferido? Então, é você pedindo sabedoria para o Senhor mesmo e mostrando para você. Mas para isso você precisa ter humildade para enxergar onde que você erra também, né, amor? E pedir perdão. Cara, um pedido de perdão humilde, amor, não tem como, né? Quebranta qualquer coração, né? E o homem, assim, ele fala menos do que a esposa, né? Isso é normal. Já é comprovado cientificamente, né, que o homem fala bem menos do que a mulher. Algumas mulheres têm também essa deficiência de não saber pedir perdão para o homem, né? A Helena tinha isso no começo, era muito difícil ela pedir um perdão para mim. Ela errava e aí ela não perdia perdão, eu não sabia lidar com aquilo. E aí eu errava mais ainda com ela, né? Então, assim, ela ia lá, colocava um foguinho, eu ia e colocava mais fogo ainda. Então, saiba pedir perdão, né? Um pro outro, saiba apagar esse fogo. Essa eu acho que é uma das maiores lições, né? Dominar a língua, né? Uma das formas de dominar a língua é você também saber apagar, né, o fogo. Começou a pegar fogo, apague, não coloque mais fogo. Sim, né? Eu acho que é isso. É uma boa lição hoje, foi uma boa lição para nós dois também, né, amor? Isso aí. Então fiquem com Deus, né? E logo, logo tem um vídeo muito importante para vocês. Nós estamos preparando um vídeo muito importante. Às vezes a gente não dá conta, né, da demanda aqui de estar colocando vídeo toda hora, mas postando vídeos, mas a gente está preparando um conteúdo bem bacana para vocês. Isso aí. Até a próxima. Até mais. Tchau. Foi bênção, meu amor.